do Senhor, a paz do Senhor. Vocês não vão estar me vendo, né? Vamos continuar aqui. Depois eu faço um vídeo só conversando com vocês, né? Semana que vem a gente vai ter o encontro para fazer o sorteio. Então, semana que vem a gente tem uma live aí, se Deus permitir, na segunda, para falar um pouco sobre o nosso curso, né? Para falar sobre as certificações. Então, vocês não precisam me ver ainda, né? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos falar sobre a utilização dessa malinha. Olha que graça que ficou, ainda falta colocar um aqui, falta colocar nos outros lados. E essa mala aqui, ela vai fazer parte do sorteio do nosso curso, né? Todos os que tiverem o seu certificado, o seu nomezinho no certificado, forem certificados, vão participar desse sorteio. Por isso que é importante que você tenha deixado, né? E deixe seu nome nessa aula, deixe seu nome também na chamadinha de hoje, que ainda tem chamadinha hoje, lá no grupo. Hoje a chamadinha é lá no grupo, certo? Se você não faz parte do grupo, deixe abaixo desse vídeo aqui também o seu nome. E lá no grupo a gente vai fazer uma chamadinha especial também de participação de pontuação também, tá bom? Então vamos lá para a explicação desse recurso. Quem já chegou aí, glórias a Deus, que bênção que vocês estão chegando. Isso mesmo, é um vídeo rápido, objetivo, a gente não vai ficar aqui muito tempo, porque não é um passo a passo, é uma explicação de como vocês podem usar. Então, vocês podem ver que é uma malinha bem atraente, que chama atenção, e ela também pode ficar como um dispositivo. Eu chamo dispositivo de captar a atenção da criança, ou seja, as crianças vão saber que quando você pegar a sua malinha, chegou a hora da história, isso mesmo. Chegou o momento da história, o momento que você vai chamar a atenção delas para aquele momento especial. Aqui, ó, pessoal, vocês podem também ter a sua malinha, coloca lá em cima da mesinha ou, né, no local onde vocês estiverem. Senta com todos eles. Você pode ter um pandeirinho, eu tenho um pandeirinho aqui, ó. E agora eu vou contar uma linda história. Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir. Fiz. Certo? Então, é uma das formas que você pode chamá-los, né? Estar fazendo a chamada para que eles realmente coloquem atenção naquele momento e depois, então, você vai começar a contar. É difícil a gente aparecer um recurso, é um recurso grande, né? Se fosse um recurso menor, eu poderia fazer de outra perspectiva, mas vamos nessa aqui, certo? Porque eu acho que é mais interessante vocês verem o recurso que verem a minha pessoa, certo? Então vamos lá. Você cantou, fez eles sentarem, acalmou essas crianças, não é gastar a energia delas, vamos pular bastante para gastar energia, às vezes pode ser o efeito contrário, certo? Então, nem sempre pular e agitar a criança vai fazê-la depois ficar calma. Ela pode ficar mais agitada ainda, dá um efeito contrário. Então, o importante é que você venha acalmá-la. Já brincou, já cantou, agora você entra no processo de acalmar, respirar, né? Então é todo um momento ali de calma, fale com suavidade, comece a falar baixinho, certo? Vamos fechar os olhinhos e imaginar qual será a história de hoje. Qual será a nossa história de hoje? Sempre vai ter, sempre vai ter. Shhh, pera. Vamos falar baixinho, qual será a história de hoje? Então você tem que baixar o nível da sua voz, o ambiente ele tem que ser propício. Ah, mas tem criança que não para, sempre vai ter uma criança que não vai parar. Mas se o contexto, a maioria do contexto estiver prestando atenção, que elas gostam de uma história, pode ter certeza que vai dar certo, tá bom? Então,
você mantenha a calma, você precisa manter a calma. Se você já estiver com esse pensamento que vai dar tudo errado, que ninguém vai ficar quieto, que as crianças não vão ouvir, é isso que vai acontecer. Você tem que entender que sim, vai haver desafios, tem situações difíceis. Nós temos ali crianças que cada uma é diferente da outra. Nós não temos ali uns robôs, nós não temos ali coisas programadas, nós temos seres humanos, crianças, e principalmente sendo crianças, né? Então tem que haver toda uma estrutura, sem pressa, sem tempo. Eu tenho que seguir exatamente essa, arrisca isso, não. Você tem que trabalhar aquele meio, né? Agora é o momento de ouvir a história. Muitos vão entender. Então, isso aí é uma rotina também que você vai seguir, vai dar certo, né? Então, você vai já com essa vontade de que realmente elas prestem atenção na sua história, aquilo que você vai contar, e elas queiram aprender. O processo do ensino e a aprendizagem, aquele que está ensinando, está tentando passar um conteúdo diferenciado, uma história, e quem está recebendo essa história e quer captar aquela aprendizagem, afinal ambos estão aprendendo, você está aprendendo a trabalhar com eles e eles estão aprendendo a absorver aquilo tudo que você está passando. Então esse processo, ele exige no meio ali algo muito importante, que é a atenção. Mas essa atenção, ela só vai ser dada para quem está passando o conteúdo se você captar realmente a curiosidade, a vontade de querer ouvir aquilo que você está passando, certo? O interesse, precisa haver nessa parte aqui o interesse para ouvir quem está falando. Se você não tiver interesse naquilo que está sendo passado, você nem vai prestar atenção. Não é assim que funciona? Com a criança a mesma coisa, é o processo de desenvolvimento humano, certo? Isso faz parte de cada um de nós, né? Então, o que vai acontecer? Se você souber despertar a atenção da criança, ela vai prestar atenção. Ela vai querer saber o que vai acontecer. Então, hoje nós vamos contar, você conseguiu ali, né, fazer que uma maioria, não estou dizendo todos, mas que uma maioria está ali prestando atenção. Nós estamos falando de escola bíblica, nós não estamos falando da creche, nós não estamos falando da educação secular, nós estamos falando do contexto espiritual, nós estamos falando de histórias bíblicas, certo? Crianças que vêm ali uma vez por semana, é outro contexto, é outra rotina, é outro meio, né? Então, às vezes a gente se assusta ali trabalhando com as crianças da igreja, porque, né, muita bagunça e tudo nas escolas é assim. Só que existe uma rotina e é contínua, é todos os dias. Imagina esses professores que ficam todos os dias com essas crianças. E nós, às vezes, ficamos uma vez por semana com essas crianças. Então, existe ali uma forma de que elas compreendam que aquele momento ali é um momento de adoração a Deus, aquele ali é o nosso culto, é o culto das crianças. Então, tudo isso tem que ser trabalhado com muita paciência. Chegou o momento da história e agora nós vamos então abrir aqui a nossa malinha de histórias. Olha só que linda a nossa malinha de histórias, mas não tem história nenhuma aqui na nossa malinha, não é? Não tem história, não está aparecendo nada aqui. Então, como que eu vou contar essa história? Eu acho que eu vou ter que levantar um pouquinho mais ali, porque acho que não vai dar para visualizar aqui, né? Ou eu baixo aqui assim. Não, eu baixo depois, certo? Não tem nenhuma história aqui dentro, crianças. Então, qual será essa história? Alguém sabe qual história que eu vou contar? Ó, essa história tinha um riacho, olha só, tinha água. Mas eu vou contar para vocês uma coisa. Em toda a terra naquele momento havia seca.
tudo estava seco, não tinha água, não tinha comida, as pessoas estavam com muitas dificuldades. A situação não estava fácil. Mas esse lugar aqui estava diferente. Vamos começar a montar aqui o nosso cenário, ó. O que que tem aqui, crianças? Uma graminha verdinha, olha só, que lugar lindo esse, diferente de tudo o que estava acontecendo naquele momento, naquele lugar. Olha só, aqui tinha uma pedrinha, vamos colocar outra pedrinha aqui. Que bonitinho que está ficando o nosso cenário, crianças. Vocês gostaram do nosso cenário? Olha que lindo, tem pedrinha. Tem o que aqui mesmo? Isso, um riacho. E o que é um riacho? Alguém sabe o que é um riacho? Hã? Isso. Ah, um lugar onde tem água? É, um lugar onde tem água. Olha que lindo. Sempre onde tem água tem algumas pedras, assim. Tem as plantinhas verdes. Olha que lugar mais lindo. Mas alguém que estava neste lugar, que estava ali um dia de sol. Vamos colocar o sol aqui? Olha só. Tava um dia de sol bem forte. Olha só a seca. Estava tudo muito seco na terra toda. Mas esse lugar ainda tinha água. Tinha água, era um lugar onde alguém foi para esse lugar, ficar ali naquele lugar, certo? Olha só aqui. E alguém foi para este lugar porque estava muito triste. Estava muito triste mesmo, porque ele havia falado sobre aquilo que desagradava a Deus. O nome dele é Elias, o profeta Elias. E a sua história, crianças, está lá na Bíblia Sagrada. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. O versículo 4 tem algo muito especial para nos ensinar. Diz assim, ó: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olha só, ele havia falado a verdade. Como é importante falar a verdade, mas às vezes quando nós falamos as verdades, tem muita gente que não gosta, que fica muito brabo com a gente. Principalmente quando são as verdades de Deus, da palavra de Deus. Olha, Deus não se agrada. Deus não se agrada com isso. Isso aí, Deus não gosta disso. E foi o que aconteceu. Ele foi lá e falou que Deus não estava gostando. Eles estavam adorando a outros deuses. Tinha um Deus lá muito importante deles, uma imagem lá de um Baal. O nome era Baal. Era alguém lá que eles adoravam, uma imagem que eles adoravam. E ele também foi falar de todas as coisas erradas que eles estavam fazendo. E aquele povo não gostou. E ele foi e se retirou, de tão perseguido que ele foi, se retirou para este lugar. E ali naquele lugar, ele não tinha como comer, ele não tinha como beber, mas Deus proveu a água e proveu também o alimento. Então, a palavra de Deus diz que ele ordenou quem? Os corvos. Alguém aqui já viu um corvo? Já viu, já conhece como é que é um corvo? Olha aqui, tá chegando aqui um corvo, olha só. O corvo chegou aqui, os corvos, né? Deus ordenou, eu tenho ordenado. Os corvos ouvem a voz de Deus? A Bíblia diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Olha que coisa linda! E esses corvinhos aqui
estavam obedecendo a voz de Deus, estavam obedecendo tudo que Deus mandava. Que coisa linda, que Deus usa até os animais e ordenou, e esses animais traziam pão e carne para o profeta Elias, que recebia todos os dias ali, ó, era alimentado por esses bichinhos que Deus havia ordenado. Então, ele obedeceu, falou a verdade, foi perseguido, se cumpriu o que Deus havia ordenado, mas não faltou o alimento, não faltou a água em tempos de seca, em tempos em que tudo estava em uma grande dificuldade. Aquele que foi fiel a Deus, nada lhe faltou. Aqueles que foram fiéis a Deus, pode ter certeza, nada lhes faltou. Deus enviou em terra seca, árida, Deus deu a água e proveu a comida. Olha só como nós precisamos falar a verdade, como nós precisamos andar na verdade, porque quando andamos na verdade, mesmo que as pessoas não gostem como nós andamos na verdade, servindo a Deus, Ele cuida de nós nos piores momentos, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso também com a sua palavra. Olha que lindo! E você, criança, gostou da história? Gostaram da história? Olha só! Então, crianças, vocês gostaram da história de hoje? Gostaram do nosso recurso? Gostaram de ver como Deus usou esses corvos? Olha só como Deus ordenou e eles obedeceram e foram fazer exatamente o que Deus mandou? Gostaram da história de Elias, da sua fidelidade com as verdades de Deus? Não ter se corrompido com aquele tempo, não ter tido medo, porque eles eram muitos e às vezes até ele pensava que estava sozinho, mas ele não estava sozinho, ainda havia muitas pessoas que estavam obedecendo a Deus assim como ele. Que importante é continuarmos na verdade que Deus nos concedeu, que a palavra de Deus nos ordena, que a palavra de Deus nos orienta. E Deus então tem para cada um de nós ainda o pão e a água. A água é Jesus, o pão da vida também é Jesus. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Vamos confiar, vamos permanecer fiéis a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Olha que lindo, crianças! Quantos gostaram do nosso cenário? Quantos gostaram da nossa história de hoje? Quantos gostaram do nosso tema de hoje? Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que não nos abandona. Ele é o Deus que usa aquilo que a gente nem vai imaginar que Ele vai usar. Olha só da onde que Elias iria imaginar que um corvo iria trazer ali o pão e a carne para ele. Não tinha como imaginar. Nenhum de nós podemos imaginar, mas Deus é o Deus do impossível. Aleluia! Você crê, criança, que Deus é o Deus do impossível? O que Deus já fez pela tua vida? Vamos lembrar aí quando você estava ali com febre, Jesus te curou? Quando você estava com uma dor de garganta, você pediu e Jesus curou aquela dor? Você lembra de algo especial que Deus fez na tua vida? Amém? Você pode encerrar essa história com uma oração. Você pode pedir às crianças que elas mesmas testifiquem do que Deus fez na vida delas, e você vai se surpreender com os testemunhos
que as crianças têm para contar. Nós passamos esses tempos, nós passamos algum tempo atrás pedindo para as crianças contarem testemunhos e várias crianças vieram em frente no microfone e olha, foi muito lindo os testemunhos que elas contaram. A gente vê que criança realmente está ali atenta a tudo que está acontecendo no seu contexto social, na sua família, lá na sua escola. Então nós temos que incentivá-las a confiar no cuidado de Deus, a confiar que Deus é aquele Deus provedor. Ele não foi só com Elias, ele continua sendo com todos aqueles que seguem o exemplo de Elias, que seguem esse exemplo de fidelidade a Deus, de realmente continuar firme naquilo que a Bíblia propõe a cada um de nós, a fidelidade ao nosso Deus, mesmo que venhamos a ser perseguidos, mesmo que muitas pessoas não gostem de nós, né? Porque a tendência é não gostarem realmente daqueles que têm fidelidade a Deus, que realmente querem andar na verdade. Então, mesmo nessas dificuldades, nós devemos ser fiel, crendo que Deus é o Deus provedor, é aquele Deus que vai cuidar de cada um de nós de uma forma muito especial. Então, você pode estar passando essa história para as crianças, pode fazer uma atividade com elas também, fazendo o corvinho e fazendo separado a carne e o pão. Elas podem colorir esse pão e colar aqui, né? E a carne também colar aqui. Então, são atividades que você pode estar fazendo com elas, que vai ser muito legal mesmo. E elas vão levar algo para casa também para contar para os pais como que foi a história daquele dia. É importante, é muito interessante que você faça uma recapitulação. E aí, crianças, gostaram da história de hoje? Qual foi a melhor parte que vocês gostaram aqui? Qual foi a parte que vocês gostaram aqui do momento que eu contei essa história, né? Eu estou contando uma história reduzida, claro. Não estou contando com os detalhes do fato histórico, mas para criança você tem que contar ali, vamos dizer, você tem que entrar no núcleo da situação, você tem que destacar aquilo que é importante, certo? Aquilo que realmente vai fazer o diferencial e vai estar levando-as a pensar de uma forma especial sobre aquele momento da história de Elias, desse momento aqui que nós estamos em especial contando, quando ele foi alimentado ali pelos corvos, certo? Então, é o fechamento da história. Você pode fazer como uma reflexão, se realmente a criança confia que Deus pode prover para ela a água, o pão, o aprender a ler, o aprender a escrever, qual é a necessidade dessa criança. Então, você pode pedir. Agora, vocês querem que eu faça uma oração com cada um de vocês? Vamos orar e você vai colocar diante de Deus a tua necessidade. Quem sabe tem criança aqui que não sabe ler, não sabe escrever, não consegue aprender. Ah, eu não consigo, a professora explica, eu quero, mas eu não consigo aprender, né? Então, que ela coloque diante de Deus essa necessidade de aprender a ler, aprender a escrever, aprender matemática, que o Senhor possa entrar, né, nessa necessidade. Será que é lá na tua casa as pessoas te maltratam, alguém te maltrata, alguém diz alguma coisa que você não gosta, alguma palavra que você não se sente bem, alguma atitude lá na rua, lá na escola, onde for, qual é a tua necessidade? Será que você se sente triste? Será que você está com uma tristeza no coração? Você tem que colocar essas situações cotidianas que podem estar acontecendo na vida da criança e aquilo que o Senhor, o Espírito Santo te orientar. Depois disso, coloque a mãozinha no seu coração e vamos orar. Então, você vai orar pela sua necessidade. Você vai falar com Deus e vai dizer nas suas palavras aquilo que você não está se sentindo bem, que você está triste, né? Ou que você está preocupado. A gente acha que as crianças não sabem. Quantas crianças se aproximam de Tia Fati? Ore por mim, eu estou sofrendo muito. Crianças com 5, 6 anos de idade ali, pedindo oração e a gente via no rostinho que realmente estava sofrendo. Então, eu não sei a necessidade daquela criança, eu não sei o que ela está sofrendo. Porém,
eu sei que ela precisa de uma oração especial naquele momento e você vai estar fazendo essa oração com as crianças. Depois dessa oração, então, você entra naquela parte. Então, louvor, oração, leitura da palavra, né? Você pode ler ali um versículo. Depois você entra na história, você vai aos poucos colocando esse cenário. E depois, então, é que você vai ir para a parte da oração pelas necessidades, concluindo. Isso aqui foi só um exemplo, você vai concluir com o que o Espírito Santo lhe direcionar. Cada local é uma necessidade diferenciada, não é tudo igual, por isso que não se pode copiar o que o outro está falando, porque pode ser algo diferente que o Senhor quer falar com as suas crianças naquele momento. E depois, então, você encerrou com a oração, o que você vai fazer? Você vai, então, depois recapitular essa história. Gostaram da história de hoje? Qual foi a parte? Quem quer falar aqui? Todos querem falar, né? É difícil criança que não queira falar. Qual é a parte que vocês mais gostaram aqui da história? Alguém quer falar? Aí você faz aquela recapitulação de novo da história para ver se houve uma fixação, se realmente eles compreenderam esse processo histórico que você fez, esse desenvolvimento da história. E depois, então, você pode cantar uma canção bem alegre, algo que esteja referente também à história, se você encontrar, e aí você vai para a atividade. Então, tem tempinho de sobra aí, tranquilamente em 1 hora você pode fazer todo esse processo e não vai estar aí com muita dificuldade de estar com as crianças. Lembrando que as nossas igrejas não são creches, certo? Nós não temos salinhas de creche. Nós temos salinhas, eu gosto de dizer salinha, sim, porque é de criança, é pequenininho, é bonitinho, é lindinho. Então, é as nossas salinhas de culto infantil, onde as crianças vão cultuar a Deus. A criança precisa entrar dentro da igreja com a sua família, participar da liturgia inicial e depois da participação da liturgia inicial, alguns minutos ali, quando está o louvor ali para a oferta, um pouquinho antes da pregação, você já, a pastora ora pelas crianças, elas se retiram e vão então para a sala de culto, ter ali também o seu culto, elas vão cultuar, certo? Então, não tem espaço para cantar a musiquinha do mundo, não tem espaço para contar historinhas que são da área secular, isso já existe lá na creche. Nós aproveitamos este momento para contar as histórias bíblicas, esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, lá na creche tem um cronograma, tem todo um planejamento, tem histórias, tem DVD, aqui é diferente, aqui nós vamos contar, interagir e utilizar os nossos recursos para estar contando as histórias bíblicas para as nossas crianças, tá bom? Eu espero que tenha sido de bênção essa aula para vocês. Lembrando que essa malinha aqui, alguém vai ganhar essa malinha com com todos esses itens aqui. Vou colocar aqui as florzinhas ainda, vai estar bonitinho quando você receber. E claro, frete por conta do ganhador, nós vamos estar fazendo esse sorteio, acredito que na quarta-feira. E lembrando, pessoal, isso aqui é temático, ou seja, esse cenário é temático. Você vai poder retirar as peças e estar colocando outras histórias aqui, certo? Então, por isso que ficou esse espaço da água, para você poder contar outras histórias aí. E vai ficar muito lindo mesmo, um material que você vai utilizar aí, ó, para muito tempo, tá bom? Então, fiquem na paz do Senhor. Muito obrigada por terem participado. Espero que tenha sido de bênção esse recurso aqui. Vou baixar mais um pouquinho aqui para que vocês possam ver aqui o nosso solzinho. Ficou muito bonito, ficou lindo mesmo. E eu espero que seja de bênção para todos vocês. Ó, big beijo, um forte abraço virtual. Muito obrigada por terem participado, mas não saiam lá do grupo, permaneçam no nosso grupo que ainda tem a certificação, sorteios, né? Então, tem algumas atividades para a semana que vem que não são aulas, mas eu conto com a participação de vocês lá, tá bom? Fiquem na paz do Senhor mais uma vez. Quero ver os coraçõezinhos aí. Abençoado final de semana. Ah, no final de semana agora, sábado e domingo, quem não teve tempo de visualizar durante a semana, tem sábado e domingo para fazer recapitulação e correr atrás do seu certificado, tá bom?
Beijo, 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 a paz do Senhor. Fiquem todos na paz.